Oi, pessoal, aqui é Juliana, professora de Geografia, CTPM Sete Lagoas. Bom, acabou que nós não conseguimos fazer a nossa videoaula, né, web, então eu combinei que eu faria aqui agora, no momento que eu iria gravar a matéria para vocês. Eu espero que da próxima semana a gente já conseguir resolver, né, o que era o problema, então vai ficar mais tranquilo. Mas para vocês não ficarem prejudicados e não perder, então estou mandando a gravação desse vídeo. Combinado? Bom, vou compartilhar com vocês aqui agora a imagem do conteúdo novo de geografia, onde vocês conseguem aqui estar observando as paisagens naturais da América e da África, ok? Bom, vamos lá no capítulo 4, a página de introdução do capítulo, onde mostra essa imagem aqui para vocês. Essa imagem é uma estação elétrica, né? E essa estação, ela representa nada mais do que uma região onde explora os recursos naturais. E como nós temos dois continentes ricos em grandes extensões de rios na hidrografia, grandes extensões de relevo, então nós também temos sobre essa área uma região vasta sobre a exploração desses recursos naturais. E isso graças às paisagens naturais que ali estão. Então a representação dessa usina elétrica, né, ela vem da representação onde o homem explora profundamente nesses dois continentes, África e América, o que há de importante dentro das formações naturais dessas paisagens. E aqui, representando por essa usina, a gente observa que há a produção dessa usina a partir de quê? A partir de hidrelétricas, que são energias produzidas a partir dos rios. Importantes rios sobre esses continentes. Nós temos o Amazonas, aqui na América do Sul, e temos também o rio Congo, lá na África, além do rio Nilo, rio Níger e vários outros rios, né? Bom, diante disso, que a gente vai conseguir ver ao longo desse capítulo, além das paisagens naturais, né, do relevo, da hidrografia, do clima, mas também vamos observar a questão das explorações sobre esses recursos, tá? Bom, no primeiro, eu pedi que vocês fizessem a resolução dessas duas atividades aí. Atividade da página 2, que era, além desses rios que foram citados no texto, o rio Amazonas e o rio Congo, existem outros domínios naturais sobre essa região. Nós podemos citar o deserto do Atacama, o deserto do Saara, lá na África, a floresta amazônica, aqui na América do Sul. Podemos citar a floresta do Congo, lá na África, o cerrado brasileiro, a savana africana, a caatinga brasileira e tantos outras paisagens, montanhas rochosas nos Estados Unidos, cadeia do Atlas na África, Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, que fazem parte, que compõem as paisagens da África e da América. Então, além dos rios Congo e Amazonas, nós temos essas outras paisagens que nós podemos contemplar pela sua grandiosidade aqui na América e lá na África. E a segunda pergunta, se é possível conseguir conservar esses domínios naturais a partir da exploração e do desenvolvimento socioeconômico que existe. Ora, a gente tem que entender o seguinte, na atual conjuntura que a gente vive, o homem ele precisa e ele desenvolve a partir da exploração dos recursos naturais a economia daquele lugar. Ele só vai conseguir realizar essa exploração desses recursos naturais a partir do momento em que ele se preocupa com a questão da sustentabilidade. Se ele explora de uma maneira sustentável aquele recurso natural, aí sim
ele consegue unir o útil ao agradável, que é explorar, gerando economia, gerando desenvolvimento social para aquelas famílias, para aquelas pessoas que estão ali naquela região, e ao mesmo tempo consegue usufruir do que a natureza nos oferece. Então, a partir das formas sustentáveis, criando áreas de remanejamento florestal, aí sim é possível realizar a exploração desses recursos, tá bom? Bem, vou passar para a próxima imagem aqui, que refere a paisagens. Deixa eu chegar para cá, olha aqui, aonde que fica essa paisagem? Vocês conseguem identificar logo, só de ver esse elefante aqui, né? Como já disse a Giovana da turma do 802, só pelo elefante eu consigo identificar que é a África, professora. Ou seria pelos camelos, do deserto do Saara, né? Aqui a gente tem uma floresta tropical, o vulcão. Então, aqui é a África. São paisagens que contemplam a África. E a gente tem que lembrar que o continente africano é um continente muito extenso, de norte a sul. Portanto, a gente vai ter climas, a gente vai ter paisagens que vão desde um deserto a uma savana ou uma região tropical. Então, essas paisagens que contemplam a África, elas são diversas, justamente por conta dessas extensões latitudinais, dessas extensões que vão desde regiões temperadas norte e sul até as zonas tropicais próximas à linha do Equador. E essas paisagens, elas vão sendo modificadas ao longo do tempo. Olha aqui na América, a mesma coisa acontece. Como a gente tem a América também dentro de uma extensão latitudinal muito extensa do norte ao sul, a gente tem diversas paisagens que contemplam, como é o deserto do Atacama, a floresta amazônica. Aqui a gente tem Machu Picchu, que é no alto da Cordilheira dos Andes, mas a gente tem imagens também lá nos Estados Unidos, que tem desertos, que tem cadeia de montanhas, né? A diversidade dessas imagens, dessas paisagens que a gente observa, tanto na África quanto aqui na América, são paisagens que elas vão sendo modificadas, transformadas ao longo de milhões de anos. Aos olhos do ser humano, não consegue visualizar que essas paisagens ainda estão em transformação, porque no tempo geológico, a Terra ela se transforma de uma maneira muito lenta, muito gradual, né? São milhões de anos para acontecer transformações. Mas no tempo humano, que a gente consegue ver essas transformações, são pelas ações humanas em relação à natureza. Então, a gente está vendo aí as mudanças climáticas, por exemplo. A gente vê áreas de degradação ambiental como desertificação de floresta, a gente vê erosões profundas, né? Essas são ações humanas que são geradas transformações na paisagem. Mas as transformações de forma natural, por terremotos, por vulcões e etc., a gente não consegue visualizar. Então, todas essas imagens que eu mostrei para vocês, tanto da vegetação quanto das formações de relevo, elas vão sendo transformadas ao longo desses milhões de anos. Umas mais recentes na história geológica e outras mais antigas, tá? Como é o caso aqui, nós temos essas transformações geológicas ocorridas há milhões de anos, cerca de 250 milhões de anos, que foi desde o período da separação da Pangeia, um único continente que existia e que deu origem à Laurásia Gondwana. A partir da Gondwana é que surgiram os continentes da América do Sul e também da África, que se separaram ao longo desses milhões de anos. Então significa que a gente ainda consegue, a gente ainda está separando a África? Sim. A cada ano, a gente se distancia do continente africano alguns pequenos centímetros, 2, 3 centímetros, mínimo, que a gente não consegue visualizar, mas acontece. E, ao mesmo tempo, a gente está transformando também áreas, por exemplo, que são de contatos entre placas tectônicas aqui da América do Sul, né, a sul-americana, com a de Nazca, que é a placa
que está aqui na região do Oceano Pacífico e que formou a Cordilheira dos Andes e que ainda transforma a Cordilheira dos Andes. Porque a Cordilheira dos Andes, ela ainda está acontecendo um processo de quê? Um processo de aumentar a sua altitude, né? Cada terremoto que acontece lá, ocorre o quê? Ocorre elevação dessa montanha. Então, ocorre sim essas transformações, tá? Olha aqui para vocês verem. As características geológicas apresentam que a Cordilheira dos Andes, ela foi formada no período terciário, que é um período bem recente dentro da história geológica, né? Me perguntaram, essa cordilheira ela foi formada e aqui no Brasil? Houve também formação de relevo durante o período do terciário? No Brasil, tiveram algumas formações de relevos que sim foram influenciadas e transformadas dentro desse período que gerou a formação da cadeia dos Andes, por exemplo. Porque quando estava formando os Andes, lá na costa oeste aqui da América do Sul, aqui no Brasil, pelo fato de estar no meio da placa tectônica, né, e sofrer menos influência, né, das placas tectônicas, o choque delas, ou a divergência, nós tivemos alguns pequenos dobramentos em serras, em montanhas, que é o caso aqui da Serra do Espinhaço, que vai para Diamantina. Há dobramentos ali que foram decorrentes a esse processo da formação da Cordilheira dos Andes. A gente ainda pode ter essas transformações aqui no Brasil, como é na Serra de Santa Helena? Me perguntaram isso também. Não dessa questão da formação da placa tectônica de Nazca com a América do Sul sobre a Serra de Santa Helena. Porque a Serra de Santa Helena é uma formação de serra de conjuntos que a gente chama de residuais. Então, é uma serra residual, ou seja, há muitos e milhões de anos atrás, a gente tinha uma formação maior, né, de um planalto que formava a serra, e ele foi sendo esculpido, transformado pelos intemperismos, pelas ações da chuva, dos ventos, né, e aí foi moldando, transformando, como ela ainda está nesse processo de transformação. Então, ao longo do tempo, ela vai diminuir a sua extensão. O que a gente vê hoje na serra, por exemplo, é a ação humana, de erosões profundas por conta do motocross, por conta da presença do homem, né? Então, gera esses processos de transformações, mas naturalmente, a Serra de Santa Helena, ela sofreu alteração pelos intemperismos, pelas ações da natureza, da chuva, dos ventos, né, que ocorreram e aí foram esculpindo a serra. Mas as demais formações do relevo brasileiro são formações antigas, porque a gente está em terreno antigo. Os mais recentes, eles foram mudados, transformados nesse período terciário, logo quando estava acontecendo a formação da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é que indica que ela ainda está sendo transformada porque está acontecendo ainda tectonismo, ainda as placas de Nazca e Sul-Americana ainda estão chocando. A de Sul-Americana ela está subindo, porque a de Nazca ela é mais pesada, então logo ela empurra a continental, que é sul-americana, e ela está subindo. Acontece isso. A cada terremoto, às vezes acontece 2, 3 centímetros que a cordilheira sobe, mas o ser humano ele não consegue visualizar. O ponto mais alto da América é a região do Monte Aconcagua, onde que está lá 6.962 metros. Mas pode aumentar? Óbvio, vai aumentar. Ao longo de alguns anos, décadas, vai acontecendo o aumento dessas altitudes, tá? Graças a isso. Aqui no Brasil, uma influência menor sobre a transformação dessa paisagem, desse relevo, uma vez que a gente está no meio dessa placa tectônica. Mas, em contrapartida, a gente tem a transformação, sim, dessa paisagem, mas por ações de intemperismos e não de atividades tectônicas ou vulcânicas, tá? Bom, a gente observa aqui que nós temos as imagens de formações de cadeias atuais, que é a Cordilheira dos Andes, e
da cadeia do Atlas, lá na África, e a gente tem aqui as mais antigas, que é os Montes Apalaches, lá nos Estados Unidos, na costa oeste. Ó, uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte: os Montes Apalaches, ele está indicando aqui, nessa imagem não está legal, mas é uma região onde a sua estrutura ela é mais arredondada. Aqui está mostrando alguns picos, porque ficaram, né, ainda estão sofrendo intemperismo. Mas se a gente for ver essa formação por completo, a gente observa que é uma formação onde ela teve formas mais arredondadas, uma vez que são formações mais antigas dentro da história geológica. Então, os Montes Apalaches nos Estados Unidos são formações residuais antigas, de milhares e milhares de anos, por conta que ela sofreu mais intemperismos. Agora, a cadeia do Atlas e a cadeia dos Andes, vocês veem essas áreas mais pontiagudas aqui, que indica menor influência sobre os intempéries, sobre os intemperismos, né? Sobre as ações da natureza. Então, logo, a gente tem um relevo mais recente, tá? Na sua formação. Até porque eles são mais altos, eles têm mais altitudes. Se eles são mais altos, eles estão sofreram menos intemperismo, porque eles são mais recentes. Os mais baixos, os mais arredondados, significa que ele sofreu mais intemperismo, mais a ação do vento, da água, né, do calor, e aí ele foi mais esculpido, logo ele vai ser mais baixo. Então, são detalhes importantes que a gente deve compreender, que estão aqui presentes na paisagem da América e na paisagem da África. Bom, aqui, o que a gente observa? Essas formações dessas paisagens, elas vão acontecendo ao longo de milhões de anos, mas as mais atuais, elas são de cerca de 10 milhões de anos atrás, e que deu origem, né, a essas cadeias de montanhas mais atuais, que é a dos Andes e a cadeia do Atlas, e que são muito importantes dentro da formação da paisagem aqui. Além disso, várias florestas surgiram, né? São mais jovens, surgiram ao longo desses 10 milhões de anos. Nesses 10 milhões de anos, a gente já consegue ver os dois continentes separados e tendo as suas influências naturais da sua posição dentro do espaço, né, mundial, do planeta Terra, já sendo mais evidentes. Então, por exemplo, em várias partes, em vários momentos em que a África e a América tiveram juntas, existiam paisagens que hoje não existem mais, que foram transformadas. À medida que a gente foi tendo a separação desses dois continentes, eles foram ganhando diferentes paisagens. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes, e que aí são posições diferentes nas zonas climáticas, né? Uma hora está mais na zona tropical, a outra está mais distribuído, e aí foram surgindo diferentes tipos de vegetação, foram surgindo os diferentes tipos de relevo, ok? A gente vai guardando as dúvidas aí para vocês me mandarem conforme nós combinamos. Então, ainda hoje a gente tem essas paisagens sofrendo influências dos processos geológicos, tá? Que a gente não consegue visualizar, porque o nosso tempo de vida na Terra ele é muito curto. Mas ao longo de milhões de anos, a gente vê essas transformações dentro da história, não só pelo fato das transformações geológicas, mas também dos intempéries, né? Das ações da natureza. Só que o que acontece? Aí essa imagem provoca o quê? Uma discussão. Essas paisagens que vêm sendo formadas ao longo de milhões de anos, elas estão sendo transformadas muito rapidamente por conta da ganância da ação humana. Então, toda vez que a gente vê uma imagem como essa aqui, ó, dá uma tristeza profunda no coração, ou essa, porque é uma área que vai ser muito difícil de ser regenerada. Quando o homem acabar de explorar tudo que ele tiver para explorar sobre essa região, será que ele vai conseguir regenerar, fazer com que essa região aqui, ó,
ainda tenha uma vegetação, ainda tem um rio, dificilmente. Isso é algo que é quase impossível. A mesma coisa vai acontecer sobre essa área aqui. Portanto, o que a gente tem evidenciado é que corre o risco de desaparecer grande parte dessas paisagens naturais aqui da América e também lá na África, justamente pelo ritmo acelerado que o homem tem tido de explorar. E como a maior parte dos países aqui da América são países subdesenvolvidos e da África também, ou seja, países fornecedores de matéria-prima, o que a gente tem de abundância, que é as paisagens naturais, elas estão desaparecendo, elas estão sendo destruídas para fornecer matéria-prima para as potências econômicas, para os países ricos desenvolvidos. Ah, mas a gente depende dessa economia, sim, óbvio. O que nós conversamos lá na primeira atividade, né? Se existe a possibilidade da gente explorar esses recursos naturais que a gente tem em tão grande quantidade, de uma maneira que a gente ainda consiga conservar. Existe se for feito ali de uma maneira sustentável, se for feito de uma maneira gradual, lenta, se a gente conseguir manter áreas que sejam ainda áreas de conservação, áreas que não podem ser tocadas, não podem ser desmatadas, não podem sofrer exploração dos recursos naturais, minerais. Aí sim, a gente consegue manter essas paisagens com um tempo de vida mais longo. Agora, caso isso não aconteça, a gente, infelizmente, vai observar que essas paisagens naturais vão desaparecendo ao longo do tempo, então ficando cada vez mais escassas, ok? Bom, um outro detalhe importante para eu colocar para vocês aqui é a respeito do Rift Valley, lá na África, né? A África, para vocês terem ideia sobre essas mudanças das paisagens a partir, né, da questão geológica, a África, lá na região do chifre da África, chifre africano, ou na região nordeste da África, a gente tem alguns limites de placas tectônicas. Cada um desses pontinhos, triângulos aqui, representa um vulcão. E esses pontilhados, essas linhas aqui, são limites de placas tectônicas. E o que está acontecendo aqui sobre essa região do Rift Valley, ou do Vale Profundo, né, que está acontecendo? É a separação. Ao longo de milhares de anos, a gente vai observar que o que vai ocorrer é a separação do chifre da África do restante do continente africano, uma vez que essa região ainda está em processo de transformação, tá? Aqui no caso é a divergência dessas placas tectônicas africana e da placa da Somália, que está gerando aqui a separação do chifre da África, ok? Essa imagem aqui ilustra uma imagem real na região do Quênia, onde existe, né, essa abertura, essa fenda dentro de um terreno, né? Alguns estudiosos colocam que é a respeito de algumas chuvas que sofreram profundamente sobre a região, mas já há estudos científicos que conseguem basear essa abertura desse terreno aqui, como ocorre em grande parte de países, já apareceram na Somália, já apareceram, se não me engano, no Zimbábue, em vários países que estão aqui nessa região da costa leste africana, apareceu essa fenda que é a abertura nada mais do que aqui do Rift Valley, tá, gente? Então, isso é o que? A comprovação de que realmente está acontecendo uma transformação geológica sobre essa paisagem. É um exemplo. Bom, aqui tem uma dica, que é um vídeo para vocês conseguirem ver de uma forma mais evidente essa imagem aqui sobre a formação do Rift Valley lá na África, tá? Mas fica aí a cargo de quem tiver curiosidade. Vou fazer a correção aqui da atividade da avaliação da primeira semana da avaliação do SPE, tá? Então, nós tivemos aí na primeira semana um número de erros muito alto, ou seja, não foi muito legal não o resultado.
Na segunda semana, a gente já teve um resultado bom, onde a maioria da turma conseguiu acertar as questões. Fiquei super feliz. E essa semana, na terceira semana, a gente não teve um resultado tão excelente, não. A gente teve um resultado um pouco ainda insatisfatório, ou seja, tá uma semana de alegria, uma semana de tristeza, como diz um aluno aí. Mas eu espero que a próxima semana e que a outra sejam de alegria para a gente manter esse contato mais próximo e eu conseguir ajudar vocês. Por isso, eu repito, é muito importante vocês mandarem as dúvidas. Hoje não deu certo da aula online, mas eu estou aqui gravando. Vocês mandem as perguntas, as dúvidas, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail. Eu vou responder. Se não for na hora, vai ser depois, mas eu vou responder. Tá? Então é importante fazer as atividades, ver as correções, ver o vídeo inteiro do SPE, ver o vídeo inteiro que eu gravo para vocês. Me mandem para eu poder conseguir ajudar vocês, porque já é muito complicado. A gente está num processo de adaptação. Então, cada um tem que estar fazendo sua parte. Combinado? Bom, na correção aqui, eu vou comentar cada uma. Aqui estão as regiões da África. A África é dividida em 5 regiões, mas ela também tem uma divisão que é de 2 regiões, que é a África do Norte, ou a África Islâmica, a África Branca, ou a África Subsaariana, que é onde que pega todas essas outras regiões aqui, sem ser da África do Norte, tá? O que acontece? A África do Norte, ela tem uma influência muito grande das religiões do Islã e também do povo árabe. Foi uma região ocupada por esses povos, povos do Oriente Médio. Portanto, é uma região que a gente consegue ver uma questão étnica, cultural, bem diferente da África, do restante da África ou da África subsaariana, né? Que a gente já observa formações étnicas nativas do povo africano. A gente já consegue ver uma questão da cultura profundamente de influência dos povos nativos africanos, tá? Então, quando está perguntando aqui o que podemos afirmar sobre as diferenças, né? Uma das questões que vocês mais erraram foram essas. Quando fala assim, a África Meridional é marcada pela colonização norte-americana, gente, Estados Unidos não colonizou nenhum país da África. Estados Unidos esteve presente, sim, durante o período da Guerra Fria de descolonização, ajudando, financiando grupos que queriam se tornar independentes. Mas ele não colonizou, então essa é errada. A 2, é certa por quê? Diz que a África do Norte tem domínio de África branca. Sim, a África do Norte, a maior parte são povos de etnias brancas. E, ao mesmo tempo, apresenta essa predominância de povos árabes, tá? Da cultura árabe sobre essa região. A língua árabe é predominante, então essa é correta. Por que a C está errada? Por que a C fala aqui? Que a África Central, ela predomina uma região fria. A África Central, gente, ela tá aqui, olha, que a gente tem a linha do Equador. A linha do Equador é uma região de predomínio frio, temperatura? Não. É uma região de predomínio de clima equatorial, que é clima quente, úmido. Então, logo, essa daqui está errada, de cara. E na D, fala que a África Oriental é uma região com baixa ocupação humana e pouca diversidade cultural. Óbvio que não. Na África Oriental, a gente tem aqui uma diversidade, a predominância humana que já acontece há milhões e milhões de anos, porque um dos fósseis mais antigos dessa população foi encontrado na Etiópia. Então, essa é errada, ok? A segunda mostra que a África no processo de neocolonialismo ou imperialismo, período em que a África estava sendo colonizada por países europeus. Eu comentei com vocês que a África ela foi dividida entre países da Europa, né? Logo, o que a gente consegue observar aqui, durante esse período do século XIX, onde que havia o grande processo de colonização desses países, eram de domínio, né? De exploração. Então, vamos ver o que é a alternativa. A letra A está errada, porque diz que o aumento da autonomia dos países africanos. Não. O neocolonialismo, período de imperialista, de colonização aqui dos países europeus, eles não tinham autonomia.
Os países colonizadores é que mandavam e desmandavam. A B, o crescimento dos movimentos nacionais africanos que eram apoiados pelos colonizadores. Ô, gente, os movimentos nacionais pela independência surgiram sim, e foram em vários países, mas os colonizadores não apoiavam. Por que que eles iriam apoiar, sendo que eles que tinham domínio? Não era prudente que isso acontecesse, não era interessante para eles, né? Então, errado. A C diz que o aumento da exploração do trabalho dos povos africanos de recursos minerais. Sim, confere, está correto. Houve sim o aumento da exploração durante o período neocolonial, de exploração dos recursos naturais, exploração da mão de obra, né? Que ficaram evidentes dentro desse período. Então, essa que está correta. O aumento da exploração do trabalho dos povos africanos e também dos recursos naturais ali existentes. A D está errada porque diz que houve um aumento dos Estados Unidos no continente africano, da influência americana. Durante o período neocolonial, não. Houve só depois, no período da descolonização, tá? Então, essa está errada. E a última, também da semana 2, que vocês erraram bastante. Esse texto aqui, ele fala a respeito dos brasileiros que tentam emigrar para os Estados Unidos, a partir do México e do Canadá, e alguns que se mantêm ali. Bom, a imigração que ocorre sobre essa região, a gente observa que ela acontece a partir do texto por fronteiras e também por pessoas que chegam legalmente dentro dos Estados Unidos, com visto de turista, por exemplo, e ali ficam, né? Então, quando fala assim, na letra A, envolve apenas a fronteira do México, tá errada. Aqui está falando da fronteira do Canadá, então logo está errado. Fala aqui na B, se restringe a população que não regulariza o visto e permanência? Não. Aqui está falando de pessoas que entraram ilegalmente por fronteiras e daquelas pessoas que também permaneceram ilegalmente dentro do país. Então, está errado. A C fala assim, cresce em função da ineficácia da autoridade norte-americana? Não. A autoridade americana cada vez mais tem tido eficácia no controle sobre as imigrações ilegais. Até dei um exemplo aqui para outra turma e dou para vocês também que o Brasil agora assinou um termo com os Estados Unidos, uma parceria, em que todos os imigrantes ilegais que chegaram lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos, iam ser deportados. O Brasil ia estar ofertando avião para eles poderem vir para cá, para voltar. Então, cada vez mais está sendo realizado intervenções para que não ocorra essas imigrações ilegais, ok? E na letra D fala que está relacionado às fronteiras e aos vistos vencidos pelos imigrantes. Aí sim, essa está correta, porque fala aqui, ó, está relacionando as fronteiras do México e do Canadá, então logo confere, né, o texto. E fala também dos vistos que ficaram vencidos por imigrantes, que entraram legalmente e que aí permaneceram com o visto já vencido. Tá ok, turma? Bom, então esse ficou sendo o vídeo da nossa videoaula, que infelizmente não aconteceu ao vivo, mas eu estou deixando aqui para vocês. Não deixem de mandar as dúvidas, tá? E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai montar uma outra aula online e aí a gente consegue ver ao vivo e a cores, tá bom? Um beijo para vocês, fica com Deus e a gente